Bom, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou um olá para todos. Segunda temporada do nosso podcast. E agora a gente prometeu falar menos e ouvir mais, e ouvir os protagonistas da nossa atividade. E a gente não podia fazer essa segunda temporada sem falar da LAN, que é uma paixonite que nós temos e com muitos méritos. E de protagonista, hoje a gente está extremamente bem servido. E eu já vou convidar os dois, tanto o Edson, que tem todo um histórico na cooperativa, quanto a Mariane e o Marco, e vou dividir a tela assim para todos nós aparecermos. Obrigado por terem aceito o convite, obrigado por estarem aqui conosco. Edson, Mariane, Marcos, a nossa ideia hoje é falar sobre a LAN. E para falar sobre a LAN, a gente precisa de bastante tempo, porque a gente está falando de uma fibra 100% natural, o que não é tão comum, uma fibra biodegradável, uma fibra renovável, porque ela faz parte de um ciclo de vida, onde ela mesma acaba alimentando o solo, que vai alimentar os animais e que isso vai gerar novas fibras, que na sua produção, se bem conduzida, e aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe conduzir ela muito bem, ela sequestra carbono do ambiente, ou seja, carbono negativo, dependendo desse sistema de criação, e eu tenho certeza que o nosso está apto a isso. Resistente a raio ultravioleta, isolante térmico, tanto para o frio quanto para o calor. Resistente a cheiro, e já que é resistente a cheiro, porque ela tem na sua estrutura as suas cutículas, que são respiráveis, precisa ser menos lavada, ou seja, economiza água também. Resistente a fogo, que não amassa, que é antialérgica, que absorve umidade do corpo, do ambiente, isso fazendo com que quem a use se sinta mais confortável, e que durante todo esse processo e toda essa peça não utiliza microplástico ou qualquer produto oriundo do petróleo. A gente vai transitando pela LAN e é muito difícil entender por que ela ainda não deslanchou, ou por que ela tem oscilado tanto, embora agora pareça que os preços estão se reestabelecendo e o produtor está um pouquinho otimista, mas eu normalmente falo, e daí eu até vou começar com o Edson perguntando, porque tudo aquilo que a gente tem pouca informação abre muita brecha para achismo. Sempre que a gente não sabe, e talvez a cadeia da carne ovina a gente saiba com mais clareza, porque a gente sabe, ó, eu tenho aqui meu cordeiro, eu sei que ele dá X quilos de carne, eu sei que tal corte, a paleta responde a 15%, eu tenho um entendimento mais fácil disso, e qual é toda essa cadeia que vai para o frigorífico, que vai para o supermercado, que vai para a gôndola da boutique de carne, que chega no consumidor final. Mas mesmo assim, às vezes, o produtor ele se queixa da paleta que está muito cara, o carré, e a gente consegue explicar. A cadeia da lã é um pouco mais complexa e a informação circula menos, Edson. E te agradecendo de novo por ter aceito o convite, eu queria que tu desse uma transitada com toda a tua expertise nesse panorama atual dessa nossa cadeia, que ainda carece de tanta informação, e eu sei que tu tens um pouco dessas informações por toda essa tua vivência. Te apresenta também para os nossos ouvintes, telespectadores e todo o pessoal que está aí conosco. Tá bem. Em primeiro lugar, agora, oficialmente, boa tarde a todos vocês aí. Meu nome é Edson Yunes Ferreira. Eu sou, a rigor, oriundo da área financeira e produtor rural também. Em 2017, eu assumi a cooperativa lá em Jaguarão e continuo agora, ultimamente, esse ano eu entreguei, mas eu continuo conselheiro e continuo participando sou responsável pela área comercial da cooperativa. Vou fazer uma pequena síntese, assim, porque quem não tem passado não tem futuro. A lã nossa, ela surge lá em 1917, praticamente como um produto comercial. Aí, em 44, graças a uma liderança de um grupo aí de Uruguaiana, nós demos um salto na história. E o que aconteceu? A lã era vendida in natura como está sendo vendida hoje. Lã suja na porteira. Essa realidade de hoje já se fez presente no Brasil antes de 1944.
Aí, em 44, esse grupo aí tomou a iniciativa e fez um trabalho junto a várias cidades e instituiu o sistema cooperativo. O que eles perceberam? Que a lã tem uma capacidade de agregação de valor muito grande. Poucos produtos têm essa elasticidade em preço. E a lã tinha essa capacidade, só que o produtor não participava disso. Ele chegava na porteira e vendia sua lã suja. A partir da criação do sistema cooperativo, ele passou a participar de um novo processo, uma nova etapa, onde ele era o sócio da cooperativa, e a cooperativa vendia por um valor final praticamente na porta da indústria de fiação e tecelagem. Então, a lã já passava por um processo de triagem, classificação, lavagem, cardagem e penteagem, enfim, agregava valor e, em alguns casos, ia até a fiação. E depois veio a crise da década de 90 das cooperativas, as cooperativas quebraram e nós voltamos ao processo anterior. Voltamos aos moldes antes de 44 e estamos até hoje nele. Bom, passamos a vender a lã para o Uruguai, mandando lã com impureza, e todo produto, vamos dizer assim, que onera o comprador, na realidade não está onerando o comprador, ele está onerando o produtor. Porque o comprador, hoje, quem define o preço final de um produto é o consumidor. Então, do consumidor para trás é que se faz o preço. Então, nós vivemos essa crise, não conseguimos sair dela, e recém agora o mercado, vamos dizer assim, a partir de 2020 nós vivemos uma nova crise, aí uma crise mundial, e essa crise mundial se uniu à crise que a gente já tinha aqui. Essa união das duas crises nos levou a uma situação caótica. Nós vimos gente botando lã no lixo, nós vimos todo tipo de situação. Agora nós estamos num processo de retomada da lã, mas ainda é um processo que, vamos dizer assim, deixa muito a desejar. Nós estamos retomando o caminho que nós estávamos, mas nós não estamos retomando o caminho que nós trilhamos de 44 até 90. Esse caminho era o caminho perfeito, era o caminho que agregava valor, era o caminho que tinha o mercado interno, e tudo isso a gente perdeu. Tudo isso a gente perdeu. Hoje eu vejo a lã assim, com grandes desafios, vejo o desafio de não ter um mercado consumidor no Brasil, vejo nós sendo tutelados pelo Uruguai para vender a nossa lã, mas as portas estão se abrindo para exportação. Hoje nós já temos aí uma janela, nós já estamos conseguindo vender algumas lãs para exportação direta, isso já vai reduzir a intermediação Uruguai. Então, o cenário está melhorando, mas nós ainda não estamos no caminho certo. Tu viu que a minha próxima pergunta era quais são um pouco dessas causas desse problema, e tu já antecipou alguns aí, a exportação via Uruguai, a nossa colheita. Eu acho que é legal a gente conversar, porque a gente tem visto um movimento muito forte da carne ovina, do cordeiro, principalmente, e de algum modo, em algum momento, está se repetindo com muita frequência, e sempre que a gente repete com muita frequência, aquilo vai virando uma meia-verdade, de que a carne é uma antagonista da lã. A gente não pode ter os dois. Eu tenho defendido que, de fato, se a lã for um empecilho para ti, foca na carne, mas essa espécie chamada ovelha, ela é tão incrível que ela consegue oferecer dois ótimos produtos. Mas, onde a gente tem visto um debate com mais frequência, ou a academia tem se voltado muito para a carne, e a carne ela tem encontrado informações e encontrado avanços, indústria que acaba prosperando, frigoríficos que abrem, marcas de carnes que se instalam,
enquanto a lã ela acaba ficando de lado. Ela é pouco debatida, ela tem essa cadeia que é mais complexa, né? Porque não é que vai do produtor para o abate, simplesmente. Tem que passar por todo esse processo que o Edson comentou ali de, olha, tem que fazer uma triagem que deveria ser feita lá na esquila, mas no Brasil a gente ainda não faz, estamos aí com 50, 60 anos de atraso nisso. Então fizemos essa triagem na indústria, que não é a mesma coisa. Depois tem que lavar, tem que pentear, tem que cardar, transformar em tops, transformar em fios, para ir transformar em produtos. E talvez esse entendimento de cadeia mais complexa e que cada etapa agrega valor, e nós acabamos optando por não participar dessas etapas e vendendo ela da maneira mais simples ou mais simplória que tem, que é ao ser retirada do animal, junto com sujidade. Tem até uma conta que o Edson faz, que depois ele pode trazer para nós, que é quando a gente exporta lã no formato sujo, o rendimento médio da lã aqui do Rio Grande do Sul está aí ao redor de 55%, 60% de rendimento ao lavado. O que significa isso? 1 quilo de lã saindo da propriedade rende 600 gramas de lã lavada, lã de verdade. O resto era terra, era sujidade, impurezas. Então, nós estamos exportando terra num custo caríssimo. É óbvio, e daí o Edson bem colocou que isso tem um preço a ser pago. Quando eu até me prestei a fazer um levantamento de preço aqui, considerando Chile, Uruguai e Argentina, a lã brasileira é a mais barata. E não é à toa, né? Ela é remunerada proporcional aos cuidados que a gente dá para ela. Marco, Mariane, obrigado também por terem aceito o convite, estado aqui conosco. Obrigado pelo convite. Pensando nesse panorama atual do setor, e daí vocês já têm uma ação mais concreta e de mais protagonismo, e depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela, mas qual é a visão de vocês sobre essa fala que o Edson teve e que eu tentei complementar um pouquinho, porque vocês vivem isso na pele, né? Sim. Na verdade, escutando ali o Edson falar sobre a história de como começaram as coisas lá na fronteira, principalmente uruguaiana, isso passou pela Val do Uruguai, né, Edson? São coisas que a gente gostaria de ter escutado há 15, 20 anos atrás, quando a gente começou a mexer com a lã e não tinha ninguém para nos contar essa história. A gente foi descobrindo aos poucos, visitando os lugares e indo entender como é que funcionava esse mercado da lã, porque é uma história meio não contada, né, Ney? A gente trabalha pensando assim que tudo aquilo que tu falaste, Ney, no início ali, das qualidades da lã, é o que está faltando a gente contar isso para o mercado. É por aí que o negócio funciona, e a gente entende que o mercado ele funciona puxado pelo consumidor e não empurrado pelo produtor. O panorama para nós é esse, assim, a gente tem que ir muito longe indo na questão de educar o consumidor, de contar para ele essas histórias, as enormes vantagens que a fibra tem em relação às outras coisas, e até essa própria história de que a gente já teve muito mais disso aqui no Brasil, que é o que o Edson acabou de falar, mas que se perdeu. O que a gente enxerga no nosso mercado, que é basicamente o mercado nacional e um pouco que a gente consegue exportar, estamos sempre quebrando a cabeça para tentar achar mais uma brecha em algum lugar para mandar o nosso produto para fora, é que, não sei todos os países, porque a gente não tem contato com todos e nem tem como saber exatamente como funciona lá fora, mas alguns dos principais mercados, eles não abandonaram a lã, como a gente abandonou aqui. Mesmo com a crise que teve em preço, mesmo com todas as coisas que aconteceram, eles não deixaram se perder o mercado consumidor da lã, não deixaram se perder o conhecimento de como trabalhar com o fio, com o produto que a gente, no nosso caso, que faz fio para produção manual, o que faz com isso, técnicas avançadas disso, isso nunca parou de progredir, enquanto nós aqui abandonamos tudo. A gente não só abandonou a lã e passou a entregar na porteira junto com tijolo, pedaço de telha, chifre, terra, né? Dentro de saco de adubo. Folha, o que sobrasse dentro de um saco de adubo, né? A gente simplesmente também abandonou o conhecimento sobre o que fazer com esse produto depois. A indústria deixou, digamos que o maquinário chinês toma conta e as pessoas que faziam essas coisas à mão como é que é a palavra?
acharam muito interessante tudo que vinha de fácil e barato no sintético e descartável, e resolvemos como sociedade, acho que lá no tempo da minha mãe, sei lá, 20, 30 anos atrás, 40, não sei, Edson, dizer que isso não servia mais para nada, né? Era coisa para gente que não tinha condições de comprar, então fazia mal. Tem um pouco também que eu vejo conversando com os nossos clientes, é que tudo que vinha de fora, complementando o que o Marco disse, né? Tudo que vinha de fora é o que era bom. Então, usar a nossa lã, usar o nosso produto aqui já não era tão bom. Era bom usar esses produtos importados. E nesses eventos e com essas pessoas que a gente teve contato lá fora, a gente vê que eles têm um bairrismo, que eles gostam de usar os produtos produzidos por eles, dos países deles. Né? No festival que nós participamos em Barcelona, a gente viu muito isso. As espanholas querendo usar fios espanhóis, as portuguesas querendo usar fios portugueses. E isso não acontecia aqui no Brasil. E nos Estados Unidos e no Canadá é exatamente assim também, né? Eles colocam lá orgulhosamente produzido no Canadá, orgulhosamente produzido nos Estados Unidos, para que as pessoas do próprio país valorizem. Então, nós perdemos, entre tantas coisas que a gente foi abandonando em troca do mais fácil e mais barato, digamos assim, a questão da lã foi uma dessas. Então, no nosso dia a dia, na verdade, é batalhar por tentar educar mais um consumidor por dia, digamos assim, a cada momento. E capitaneando e trazendo gente para o time. Trazendo gente para o time, para as pessoas descobrindo essas coisas. Quando tu falaste... Eu não sei qual é... Eu vou depois perguntar para vocês qual é a experiência com o consumidor final, que vocês têm essa relação muito legal, tanto de ensinar a fazer a manualidade, quanto ensinar o que é aquele produto, né? Mas a gente olhando de fora, sempre que a gente conversa ou observa isso, a gente vê que a reação das pessoas é muito mais positiva do que a gente imagina. Né? Porque é uma fibra muito diferente do habitual e ela se impressiona com aquilo e se encanta e realmente tu traz a pessoa para o teu time, né? Exatamente. No começo, quando tu falaste várias coisas sobre a questão da lã, o nosso negócio ele surgiu a partir do aproveitamento da lã de uma propriedade familiar, pensando no que fazer com aquilo. A gente saiu atrás de aprender a processar, e daí virou manta para montaria, e só virou no negócio que hoje é Fios da Fazenda, quando a gente foi lá para a Expo Inter, para vender umas coisas que a gente tinha, e as pessoas passaram a perguntar: e fio de lã vocês não fazem? Não, a gente não faz fio, porque, sei lá, né, é uma novidade para nós. E daí a pessoa, uma, duas, três, várias pessoas, não, porque não existe fio de lã no Brasil, eu trago quando viajo para a Europa, eu trago de Buenos Aires, eu vou para os Estados Unidos e compro. Mas como não existe? E todas essas lojas de armarinho que vende lã. E aí que surgiu para nós, assim, mais claro que eles não vendiam 1 grama de lã em quase lugar nenhum, isso tudo era sintético, né? Então nós começamos, o nosso negócio saiu do lugar e virou em negócio de fios a partir do momento que a gente descobriu que tinha gente querendo comprar fio de lã e que não tinha fio de lã para vender. Era um nicho muito pequeno, como ainda é, mas existiam pessoas procurando isso e se batendo e ninguém atendendo esse mercado. Então, a gente sempre nessa lógica que quem puxa o mercado é o consumidor. Se o consumidor quer, a gente precisa oferecer. Tinha uma demanda reprimida, e talvez ainda existe essa demanda reprimida. Eu acho que isso me dá a brecha. Exato, eu concordo contigo. E eu vou aproveitar para mandar um abraço para a Sandra, a nossa artesã aqui de Uruguaiana, que tem uma banquinha ali no mercado público, porque às vezes eu paro lá para conversar com ela, e ela: Neizinho, a artesã não tem fio para fazer. Eu como se eu que sou produtor, que eu mais tenho lã lá fora para vender? Então, olha a desconexão e a desinformação e a desorganização dessa cadeia, que nós temos o artesão querendo produto para fazer produto, nós temos um produtor querendo comercializar o seu produto e não conseguindo, muitas vezes, da forma como gostaria, ou pelos preços que gostariam. E talvez a gente até... nessa ânsia de falar bem da lã, e não é nem falar bem, né? Falar da lã, e ela tem muita coisa boa, mas muitas vezes a gente também se pega num outro ponto, que é: eu falo bem da lã, e o consumidor lá fica: tá, então tá, jóia, então eu quero um blusão de lã, onde eu compro? Cadê? E não tem. Aí falta toda. Então a gente tem uma... Diga, Edson. Se me permite, Ney, esse ponto que tu abordou aí,
exatamente a crise que se instalou no Brasil, onde se rompeu esse ponto do fornecimento da produção da lã com o preparo dela para o trabalho manual ou para o trabalho industrial. Esse gap que surgiu entre os dois é justamente o que acabou com o mercado interno da lã, porque a partir do momento que passamos a vender suja, eu ia comentar que o Marco a partir do momento que foi a desinformação, né? Tanto a gente ficou com um gap de desconhecimento industrial. Como é que eu industrializo isso? Que máquina que lava isso? Que máquina que fia isso? Ninguém nem sabe. Então, quem é o técnico que eu contrato para ele fazer isso aqui para mim? A gente perdeu o conhecimento sobre a fibra, a ponto de ter produtor que tenta queimar uma coisa que naturalmente a gente chama. Entendeu? Então, olha a desconexão da informação. E esse trabalho que a gente faz de educação, que a gente está sempre falando, sempre, diariamente, falando o que é lã, falando sobre todas essas características que tu já citaste antes, nós sabemos que o nosso pequeno nicho, ele não vai mudar o mercado, não tem... Nosso nicho é muito pequenininho. A gente tem essa como se diz, essa consciência. Mas esse trabalho de educação que a gente faz acaba respingando nas outras frentes, porque uma cliente nossa que acaba conhecendo o nosso fio, que acaba comprando, enfim, quando ela vai numa loja, agora ela já sabe o que é lã, o que não é, ela vai lá, olha a etiqueta, vê, não, isso aqui é acrílico. Então, querendo ou não, a gente acaba ajudando a propagandear, digamos assim, a lã. Sim, sem dúvida. Não, vocês são uma fonte de informação, vocês vão propagando essa boa informação. Edson, eu queria aproveitar para te fazer um gancho dessa segunda pergunta aí, causa dos problemas. Eu faço um paralelo, é como se a indústria da carne, na qual a gente debate mais e consegue entender melhor, é como, no meu entendimento, daí tu me corrige, é como se a gente fechasse todos os frigoríficos, dissesse, não precisa de frigorífico aqui, essa coisa de indústria aí, a indústria é malvada, não precisa, a partir de agora a gente vai exportar os nossos animais vivos para o Uruguai, e se a gente precisar comprar, a gente compra de volta deles. É lógico que a gente vai exportar por 1x e vai comprar por 5x, mas deixa, não tem problema. Adotamos e tu comentaste brevemente sobre isso, adotamos uma estratégia, não sei se adotamos ou se fomos levados para ela, por não termos esse pensar de cadeia, mas fomos levados para ela, vamos dizer assim, por uma exportação de lã suja, e uma lã suja via Uruguai, muitas vezes. Isso a gente tem tabulado por fonte oficial, né, Ministério da Economia. Se a gente entrar lá na Agrostat, que é o programa oficial do governo do estado, a gente tem isso muito bem instituído, para onde a gente exporta, em que formato a gente exporta. Exportando lã suja, desindustrializando, a gente acabou deixando de agregar valor, deixando de criar emprego, deixando de ter matéria-prima aqui no Brasil. Essa pode ser uma das causas. Quais outras a gente poderia citar, Edson? Olha, a causa principal é que, a partir do momento da quebra das cooperativas, que eram as lavadoras na época, tu tinha Vale Uruguai, tu tinha Cobagelã, tu tinha Pelotas também, elas se praticava a intercooperação. Lavadoras, né, Edson? Se praticava a intercooperação. Então, a nossa cooperativa, São Gabriel, Quaraí, por exemplo, não tinham lavadoras, mas a gente usava das demais cooperativas. E logicamente, quando elas quebraram, o que restou foi lã suja. E aí nós voltamos ao processo anterior e abandonamos o mercado interno. E aí talvez o maior obstáculo que nós temos hoje pela frente seja todo esse abandono, a partir da década de 90, do mercado interno, porque nós perdemos toda a cultura da lã. E isso é muito grave. Vocês não imaginam o tamanho da gravidade disso. Não é só, por exemplo, nós vamos ver qual é o vendedor de loja hoje que conhece lã. Você chega e pergunta numa loja,
Olha, você tem blusa de lã? E ele vai lhe responder, vai lhe trazer umas blusas de lã ali, aí você vai olhar na etiqueta, é sintético com um algodão. E aí você diz, não, isso aqui não é lã, isso aqui é sintético com algodão. Ele vai lhe responder claramente. É matemático isso. As blusas de lã que nós temos são essas. Por quê? Porque houve, inclusive, uma apropriação do nome da lã pelas outras fibras. Uhum. Olhem só a gravidade do que surge. E hoje, você retomar essa cultura, porque você não tem mais. Quem era vendedor nas lojas lá na década de 90 já está aposentado hoje. Então, houve toda uma renovação desse público que ofertava o nosso produto. E esse público que oferta hoje o nosso produto nem sequer conhece lã. Um teste disso, eu posso dizer, o caso da Anselme. A Anselme é uma empresa que decidiu investir, está investindo pesado em lã. Eu negocio com eles, trato com eles desde 2020, quando eles me convidaram para prestar esse serviço para eles, e acompanho todo o processo. A dificuldade que eles tiveram para criar o fio, para desenvolver o produto, é muito grande. Chegou a um ponto que o maquinário não dava certo, a malha não funcionava bem, e eles tiveram que chamar uma consultoria após vários testes e várias alternativas estudadas. Eles tiveram que chamar uma consultoria e chegaram à conclusão que tinha que trocar todo o equipamento, e fizeram toda a indústria de novo. Então, eles fizeram um investimento muito pesado. A rede de lojas que eles têm nos principais shoppings do país hoje estão todas decoradas em lã. Para vocês terem ideia, em janeiro desse ano, eu tive na loja deles do Morumbi, Shopping Morumbi, em São Paulo, e casualmente, quando eu saí do estacionamento, era a primeira loja, muito bem decorada, toda com lã, e entrei ali, mas sem me identificar. E perguntei para a moça, você tem roupa de lã? E ela me disse assim, não, nós não temos roupa de lã, só temos a outra fibra natural, que eu agora não me recordo o nome. E aí, começamos a olhar algumas peças, aí daí a pouquinho diz ela assim, eu tenho esse merino aqui. Mas veja bem, ela não sabia que merino era lã. Ela não sabia que merino era lã. Então, esses são os problemas culturais que nós temos. Então, se você não tem o vendedor, que é o cara que vai vender o nosso produto, que vai expor as virtudes dele, ele não conhece o nosso produto, não sabe, nós não vamos vender nunca. Entende? Então, esse é um ponto crucial que eu vejo da maior envergadura na perda cultural que nós tivemos nesse período todo. Eu vi o Marcos colocar aí a questão da lã nos outros países. Realmente, os outros países não perderam essa cultura. Ou melhor, ela, mesmo com uma certa crise em alguns deles, ela foi atenuada, mas não se perdeu a cultura da informação nem a existência do produto, como aconteceu no Brasil. É uma realidade toda nossa, principalmente porque aqui nós temos só no Rio Grande do Sul. Esse tempo a minha filha estava na Islândia e me mandou uma mensagem lá, pai, aqui tudo é a base de lã. Aqui tudo é a base de lã. E ela é impressionada com todas as roupas, cachecol, tudo era lã. E você vai a Portugal, vai a uma série de outros países aí, o trato com a lã é completamente distinto do que o que aconteceu conosco aqui. Eu escutando a história do Edson, eu me lembrei de coisas que a gente passou exatamente pela mesma, né? Desde que a gente está trabalhando com isso, desde quase 20 anos, está indo agora, nem sei quantas centenas de vezes já tivemos que explicar que merino é uma raça de ovelhas. Que lã é lã merino e lã de raça merino, ou de raça corredale, ou de que seja, é tudo lã. As pessoas vieram muitas vezes com essa história. Tá, mas e merino tem? Ah, merino é um carneiro.
proteína é ovelha, nós perdemos totalmente a referência nesse sentido aí. E perdemos, assim, aqui no Rio Grande do Sul é impressionante, assim, porque aqui a gente perdeu muito mais ainda. Aqui parece que é um outro mundo, tanto que a gente vende para o Brasil todo, menos para o Rio Grande do Sul, o nosso produto. Porque as pessoas criaram aqui uma cultura de que lã é coisa para gente pobre. Não sei de onde que isso saiu, mas nós tivemos a oportunidade desagradável de, lá no comecinho, procurando carda lá, para mexer com os princípios do processo de fiação lá, escutar uma pessoa dizer: o que vocês querem com isso aí? Isso é para quem não tem dinheiro, não tem como comer, e daí vai mexer com isso aí para não passar fome. Porque virou isso, assim, de que atividade para quem não tem outra coisa para fazer, e daí faz aquilo. A história da senhorazinha que fazia um enxergãozinho com a lã dada, se arrebentava, sim, lavando e fazia fio, e trocava 20 quilos de lã por 2 com toda aquela penosidade para ganhar uma mixariazinha lá para complementar. De fome com aquilo, né? E isso a gente teve que batalhar bastante em cima, assim, de enxergar a coisa por um outro lado. A gente enxerga uma dificuldade, inclusive, nos fóruns que a gente participa, nos grupos que a gente está aí, agora vamos falar disso, o Ney participa, o Edson participa, a gente também está dentro de alguns grupos, onde a mentalidade é assim: o produtor precisa ganhar melhor, ok, mas o artesão que está naquele meio ali, ele quer comprar lá barata. Sim. E aí como é que essa conta vai fechar? Não fecha. E por quê? Porque a noção do artesão é que não tem como vender nada se não for quase dado. Então a lã tem que ser meio dada. Nós tivemos, inclusive, um grupo aí onde houve uma briga uma vez, porque uma pessoa estava lá querendo dizer que o produtor tinha que vender a lã muito barata, porque o artesão precisava comprar muito barato, porque senão ele não ia morrer de fome, e a lã tinha que ser meio dada. Afinal de contas, que negócio é esse de querer lã valorizado? E esse negócio não vai funcionar. A gente entende que a ponta é a outra, que tem que puxar o consumidor e tem que fazer, e a gente tenta fazer isso desde o início. A gente vende o nosso produto pelo preço que a gente entende que remunera bem o nosso trabalho e o trabalho das pessoas que trabalham conosco. E é por isso que a gente tem pessoas quase há 20 anos trabalhando conosco, que a gente conseguiu ir organizando a marca do nosso produto, embora seja uma empresa desse tamanhinho, está permanecendo e deve permanecer. A gente sabe-se lá até quando, mas cada ano é um ano melhor que o outro. Mas por quê? Porque ninguém consegue fazer negócio nenhum, sobreviver sem ganhar dinheiro. E sem entender que o consumidor vai pagar se ele enxergar valor. Então, educar o consumidor, fazer o consumidor conhecer o nosso produto é um grande gargalo nosso. Eu acho que o mercado interno vai existir se tiver consumidor, não porque o produtor está produzindo cada vez melhor. Eu não tenho essa resposta, obviamente, mas a gente conversa e transita muito, e essa é uma característica da cadeia ovina, né? A gente vai fazendo amigo e isso vai abrindo muitas portas, a gente vai conhecendo muita gente. E é muito semelhante, embora o Edson também tem uma expertise ótima com carne, talvez vocês nunca conversamos sobre isso, mas talvez um pouquinho menos, mas são dores muito semelhantes. Quando a gente vai nesses fóruns ou debates até acadêmicos, né? O que a cadeia da carne ovina deveria fazer? Não, deveria popularizar, deveria ir para a merenda escolar. Daí eu apresento isso tudo detalhado, porque na cadeia da carne a gente consegue ter mais clareza sobre isso. Olha, se eu comprar um cordeiro a X, ele custa Y para abater, todo o processo é mais Z, e o valor final chega em Y mais Z. Se a gente quer baratear isso, a gente só tem um jeito de fazer isso, pagando menos para o produtor. Se eu pagar menos para o produtor, tu acha que ele vai se sentir estimulado a produzir mais ou a produzir menos? Não, o produtor ele não pode receber menos. Então, essa conta não fecha. E a gente tem consumidores que estão interessados em pagar esse valor mais condizente? Temos. Então, por que a gente está debatendo isso? É uma coisa meio acadêmica, meio filosófica, meio romantizando uma situação que não favorece ninguém. Mas eu noto isso com muita frequência na carne também, principalmente de quem não faz conta, ou de quem faz umas contas muito superficiais. Mas o que eu noto, o que eu ia comentar da lã, e acho que isso aconteceu com a carne também, e por isso tem todo um trabalho da indústria de reeducar o consumo. A gente conversou com as principais indústrias aqui, a Carneiro Sul, a Celebra Gourmet. Olha, a gente coloca uma pessoa no supermercado para dar degustação, porque ainda tem muito consumidor que nunca provou, mas que escuta dizer que não é legal, que tem um ranço, que tem sei lá o quê, e prova aquilo e diz: nossa, mas eu não achei que era assim, ou me falaram que era diferente, ou ele teve uma experiência frustrada lá atrás, por qualquer erro
talvez um abate clandestino, alguma coisa, mal manipulado. Então, tu tem que desmistificar, tu tem que avançar. A carne, eu acho que ela já conseguiu se profissionalizar mais nisso, e talvez por a gente pecar ou ter menos indústrias, embora tenhamos algumas aqui no Brasil, e como o Edson bem falou, né, esse é um problema brasileiro, mas regional, né, porque quem tem lã é só o Rio Grande do Sul, e às vezes a gente depende do Brasil até para um acordo comercial, alguma coisa, e obviamente não impacta a balança comercial brasileira a lã, então ela acaba não dando tanta atenção. Mas me chama muito essa questão de há 80 anos a gente fazer a mesma coisa, ou fazer a mesma coisa de 80 anos atrás, me deixa preocupado. Eu brinco, uma vez eu fiz uma palestra sobre lã e eu brinquei que, sabe, um cara assim, ó, todo dia de manhã ele faz um café, bota ali na cafeteira o café, passa o café, serve, e daí ele vai ver o celular. Depois ele volta para tomar o café e ele está frio. Pô, e daí ele troca de cafeteira, ele troca de xícara, ele troca de marca de café, ele bota a culpa no vento, que está muito frio, ele fecha a janela, e ele nunca parou para pensar que talvez servir o café e já tomar possa ser melhor do que servir, sair, andar e depois tomar. Então ele toma café frio há 80 anos, botando a culpa na cafeteira, na marca do café, na xícara que ele comprou. Ou muitas vezes ele até segue tomando frio, faz careta e diz que está bom. Isso a gente tem visto com a lã com muita frequência. Os caras não aceitam que a gente escolheu uma metodologia errada, fracassada, que não tem como dar certo. Vender lã suja via algum país não pode ser muito próspero. E eu peguei aqui uma informação que eu acho que é interessante. Concordamos nós quatro que o consumo brasileiro ele é quase inexistente. A gente não tem essa cultura de consumo. Mesmo assim, se a gente for lá nos dados oficiais do Ministério da Economia, a gente exportou 13 milhões de dólares de lã em 2024, que é o último ano fechado, e importamos 33 milhões de dólares de lã. Exportamos lã suja e importamos lã limpa. 20 milhões negativos de dólares na balança comercial da lã. Isso que nós não temos consumidor, isso sem fazer nenhum tipo de estímulo, a gente é 20 milhões de dólares negativo. Isso dá quase 200 mil cordeiros, que é quase tudo que é abatido na cadeia da carne. Ou seja, a lã, mesmo com todos esses problemas, a gente também pode olhar o copo meio cheio e dizer assim, se com todos esses problemas nós temos 20 milhões aí de déficit, ou podendo explorar melhor, temos consumidor, porque se há compra é porque há consumidor. E esse volume já é tão significativo, peraí, tem alguma coisa aí que a gente pode fazer melhor. E daí eu te pergunto, Edson, o que tu tem visto, e tu já nos trouxe o exemplo da Anselme, de oportunidades, de tendências, de movimentações que estão ocorrendo? Bom, eu quero, tu me permite eu fugir um pouquinho do tema para tentar contextualizar o meu pensamento. Na realidade, nós, gaúchos, nós sabemos produzir muito bem até a porteira. Da porteira para fora, nós somos um desastre. Essa é a realidade. Isso vale para lã, vale para carne de cordeiro, vale para carne bovina, e os exemplos estão aí. Você pega, por exemplo, eu seguidamente estou em São Paulo, a carne ovina que você come em São Paulo, ela vem do Uruguai. Se você pegar a exportação de terneiro vivo aqui, vamos dizer assim, em setembro nós estávamos vendendo terneiro para a Jordânia a 12 pila o quilo, e o Uruguai também vendendo para a Jordânia a 17. Alguma coisa está errada. Então, a primeira coisa é que nós temos que estudar o nosso cenário. O que é o nosso cenário? É as condições que nós estamos vivendo no nosso Rio Grande do Sul. Primeiro... Posso te ajudar, Edson? Pode. Bom, a gente, se viajar um pouquinho para fora do estado, a gente já vê isso com muita clareza. Nós criamos as mesmas raças aqui que o Uruguai e que a Argentina, tanto de bovino quanto de ovinos.
E quando a gente vai sair para qualquer restaurante, se a carne for argentina ou se a carne for uruguaia, isso é um marketing agregado de valor, porque não, essa é uma carne uruguaia, a boutique de carnes do mundo, e é a mesma carne do nosso bioma pampa que nós temos aqui no Brasil, só que não exploramos, como bem tu falaste. E a ovinocultura é um exemplo tão claro quanto. Então, só para te ajudar nesse exemplo, porque eu estou de acordo contigo. A mesma coisa tu pega em São Paulo. Tu fala carne gaúcha em São Paulo, é uma carne conceituada. Para quem conhece, é conceituada. Mas nós não usamos isso. Hoje nós não comercializamos praticamente nada para fora do estado do Rio Grande do Sul. A nossa carne ovina, nós praticamente não vendemos nada para fora do Rio Grande do Sul. Em alguma oportunidade eu comentei, há 2 semanas atrás, eu tive mais uma outra consulta de um agente europeu lá, que queria a exportação de 5.000 cordeiros por mês. O que nós tivéssemos de cordeiros. O que acontece? O Brasil não tem nenhum convênio com outro país para exportação de cordeiro vivo. Não tem nenhum convênio. Observe isso. Existe apenas alguns protocolos, mas esses protocolos não nos permitem exportar. Então, o que acontece? Nós estamos num estado do Rio Grande do Sul que, quer queira ou não, nós estamos num estado decadente, a nossa população vem diminuindo, a nossa renda vem caindo. Vocês observem que em 2001, eu fiz um estudo da cadeia produtiva da carne. Na época, me ajudou muito o Fernando Adalto, que também era um expert nesse assunto, e naquela época nós tínhamos um abate no Rio Grande do Sul de 3 milhões de cabeças. Hoje nós não estamos consumindo 2 milhões de cabeças de gado no Rio Grande do Sul. E aí, nós queremos vender, nós somos a ponta do estado do Brasil. Nós não temos como vender para o lado de lá, que é a Argentina, para o lado de baixo, que é o Uruguai, ou para o lado de lá, que é mar, e nós não exportamos. Então, nós só podemos vender de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, o que acontece? Nós não buscamos alternativas de saída de produto para fora do nosso estado. Ficamos limitados ao nosso estado. Vocês observem que as empresas que se deram bem, e isso aí vale para qualquer ramo, Eu tenho um caso familiar meu, que é um caso de sucesso também, foi a mesma coisa. A empresa começou aqui, se expandiu um pouco no Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, mudou a realidade completamente e se expandiu, foi um sucesso. Você pega aí para a marca Expanda Vida, as empresas começam no Rio Grande do Sul e elas têm que sair daqui porque aqui elas não sobrevivem. Só daqui elas não sobrevivem. Nós estamos num mercado muito limitado de renda. Nós estamos num estado decadente. Então, toda vez que a gente força uma venda, a gente tem um nível de produção, um nível de oferta, nós adequamos a demanda que nós temos. E para nós adequar a demanda que nós temos e fazer com que toda a nossa oferta seja consumida, nós passamos a acessar a parte de baixo de renda, a parte de renda mais baixa. O que significa isso? Significa que nós jogamos nosso produto a preço inferior. Então, nós não vamos ter sucesso enquanto nós não mudarmos isso. Nós precisamos pensar em vender o nosso produto para fora do nosso estado. E eu até tive dando uma olhada, eu não conhecia o trabalho aí do Marcos e da Mariane, e vi que vocês buscaram outros mercados. E eu parabenizo vocês por esse tipo de atitude, porque realmente esse é o caminho do sucesso que eu vejo. Obrigado. A gente enxerga... Mas tu viste que nas falas dele, eles já trouxeram exatamente isso, né? Essa visão invertida do Rio Grande do Sul, de muitas vezes desvalorizar o que é nosso, o que é daqui. É impressionante como eu enxergo isso na carne também. Assim, alguém faz uma iniciativa de uma marca de carne e daqui a pouco vai lá o outro produtor e vende clandestino, informal, por mais barato, depreciando o seu produto.
e estragando tudo. Edson, eu só não sei se essa tua fala, assim, que eu concordo plenamente, ela não parte daquela premissa da desorganização da cadeia. Porque para a gente planejar isso, ter isso com mais clareza, a gente precisa pelo menos de uma cadeia que tenha uma proximidade mínima e consiga debater, se organizar. Porque sem isso é muito complexo, né? É aquela velha história, assim, sozinho tu até vai rápido, mas tu não vai tão longe. Tu tem que ter uma... E daí o exemplo do Marco e da Mariana, assim, enche os olhos, porque é quase um trabalho sozinho lá, e desbravando e avançando, enquanto imagina se a gente tivesse uma cadeia minimamente organizada, e que nem o Marco falou, pô, eu queria ter ouvido essa história que eu não sabia, ou que eu demorei para escutar, ou daqui a pouco ter a expertise do Edson lá de ter o contato da máquina X ou do mercado Y, e a gente não se aproxima, né? Eu acho que isso eu também sinto na cadeia da carne muito semelhante. Exatamente, Ney. O que tu falou é a síntese de tudo. Nós não temos organização e nós não temos profissionalização da comercialização. E, consequentemente, nós não temos frigoríficos credenciados para sair, para vender carne para outros estados. Até tem 2 ou 3 ali, mas eles usam minimamente isso. E por mais de uma vez eu tive oportunidade assim de questionar a exportação, porque eu estou sempre em contato com algumas pessoas, alguns agentes europeus, e isso me faz, volta e meia, eu sou sondado sobre isso, e aí eu tenho que consultar um ou outro. E aí as manifestações sempre são negativas. Não quero, não interesso, não... Então, fica muito difícil. O nosso estado é um estado de pobreza, assim, no sentido de que nós precisamos buscar horizontes novos, que nós temos que abrir as portas, que nós temos que investir em demanda, nós temos que investir em marketing, que nós temos que saber vender o nosso produto. Você senta ao lado de um argentino, ele te vende até o passado do que ele quiser. É impressionante. Nós não vendemos o nosso produto. Nós estamos numa cultura que se criou, até 1930 nós tínhamos uma lei que dizia o seguinte: a oferta gera a sua própria demanda. Era uma famosa lei econômica, a lei de Serre. A partir de 30, foi a grande crise de 29, se chegou à conclusão que não é a oferta que gera a demanda, e sim que é a demanda que gera a oferta. Então, a partir do momento que a demanda que gera a oferta, para você mexer na demanda, só existe uma técnica chamada marketing. E isso que a gente tem que aprender a fazer. Perfeito, perfeito. Vocês me dão uma grande oportunidade de chamar o nosso bloco de receitas, que a gente faz uma receita no intervalo aqui, e quem faz é o Gabriel de Oliveira, da Estância e da marca de carnes Arroio Malo, e só por coincidência da fala do Edson, ele está em Goiânia. Está em Goiânia exatamente levando a sua marca de carne para lá, por entender que são nichos que consegue explorar melhor, consegue contar essa história melhor e tem uma percepção de valor diferente. E até aproveito para contar uma historinha breve aqui de Uruguaiana, porque como a gente também está nessa há muito tempo, às vezes a gente é consultado e o cara queria fazer uma verticalização da sua produção, e eu coloquei lá, fiz todo o trabalho para ele, coloquei como condicionante que, olha, não, tá joia, essa conta fecha desde que tu venda fora do estado. Não, eu vou vender, não, é que tu não entende aqui. Aqui, além de tu ter uma desvalorização estrutural e cultural, tu vai ter uma concorrência desleal de outros produtores que vão vender informalmente. Não, mas eu consigo e tal. E às vezes é ruim ouvir isso, né? Pô, para te ter sucesso, tu tem que sair daqui. Mas, de fato, muitas vezes ele se confirma, embora, obviamente, com marketing, com boa estratégia, a gente consiga ir convencendo o pessoal daqui. Vamos ver que receita o Gabriel separou para nós e fazer um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Buenas, pessoal! Então agora a gente vai para mais uma receita da série Desmistificando a Costela Ovina. Nossa receita é com a nossa costela de tira, onde normalmente o pessoal
usa esse corte para fazer ela na grelha ou na churrasqueira, mas hoje a gente vai trazer para um contexto mais urbano, para as pessoas que não têm churrasqueira em casa, e para um equipamento que ele está em alta, que quase todas as famílias passaram a ter na sua cozinha, que é a Air Fryer. Então hoje a gente vai fazer esse assado de tira na Air Fryer, só com sal, e com um acompanhamento a gente vai usar a batatinha bolinha, onde a gente vai cozinhar ela e temperar e também finalizar junto com a costela na Air Fryer. Então, para essa receita do assado de tiras na Air Fryer, a gente vai usar 500 gramas mais ou menos da costela de tira e a mesma proporção de batatinha bolinha, também 500 gramas. Vamos para o nosso passo a passo então da receita. A gente botou a batatinha bolinha dentro de uma panela com água até cobrir ela, onde a gente vai cozinhar ela até ficar macia com sal. Estou botando um sal parrigeiro, mas pode ser sal fino, botar uma quantidade considerável, mais ou menos uma colher de sopa de sal, e um fio de azeite também para ir agregando sabor a essa batatinha. E a costela a gente vai temperar ela somente com sal de parrilla, deixar ela temperadinha. A gente pode temperar dos dois lados, não precisa botar muito. E botamos na nossa Air Fryer. Ó, bonitaço. Então, tá preparado o nosso misa, já tá temperadinha a nossa costela. A gente vai levar ela na Air Fryer 200 graus durante 20 minutos. A batatinha a gente vai cozinhar ela com sal e azeite até ela ficar bem macia. E depois a gente vai pegar essa batatinha, cortar ao meio e juntar para finalizar com a nossa costela, mais uns 10 minutinhos na Air Fryer. Batatinhas prontas, a gente tempera ela com azeite, sal, salsa, cebola e alho e páprica, e depois a gente junta com elas na Air Fryer com a costela. Batatinhas juntas com a costela, a gente deixa ela aí durante mais uns 5, 10 minutos na Air Fryer, até que elas fiquem bem douradinhas assim, numa textura bem crocante, que com certeza vai fazer toda a diferença para acompanhar essa costela que ficou num padrão de qualquer gaúcho tirar o chapéu. Olha só que espetáculo! E eu, que não sou bobo nem nada, corri pro abraço para saborear essa costelinha louca de buena, que é uma explosão de sabor, suculência, altamente nutritiva, e com essa batatinha, barbaridade. Eu gostei, e vocês? Bom, de volta, espero que vocês tenham gostado da receita. A iniciativa da receita é uma fórmula de estímulo ao consumo, e o consumo da carne bovina não precisa ser, obviamente, só no churrasco, embora ela seja muito bem-vinda no churrasco, e o Gabriel trabalha isso super bem. Vou deixar até um convite, ou uma intimação, ou uma provocação para o Marco e para a Mariane, quem sabe nós também não possam fazer um videozinho estímulo de consumo da lã, que é um pouco uma receita ali de um crochê, de um ponto, de alguma coisa nesse sentido assim, e para a gente também utilizar mais a lã. Deixa eu chamar de volta os nossos convidados, o Edson, a Mariane e o Marcos. Deixa eu dividir a tela nesse formato que fica melhor. E agora eu queria escutar do pessoal da Fios da Fazenda, e se você não segue, siga lá, @Fios da Fazenda, e vocês vão ver um trabalho fantástico com lã que é feito. Qual foi a inspiração, embora vocês já tenham contado um pouquinho, mas eu queria mais detalhes, para ter esse protagonismo, e eu chamo de protagonismo porque vocês foram lá, e vocês estão à frente disso, e vocês, mais do que indústria, eu sei dos perrengues iniciais ali e tal, mas mais do que indústria, vocês têm a relação com o varejista, com o consumidor final, vocês estão se desdobram para fazer todo esse trabalho que a gente estava falando, que é tão importante. Mas nos conte um pouquinho mais da Fios da Fazenda e toda essa inspiração, Mariane e Marcos. Tu que está desde o início, vou deixar para ti essa parte. Pois para não ficar contando história muito comprida, já falei disso, né? O nosso trabalho começou a partir da tentativa de aproveitar a lã da propriedade e foi evoluindo
pela descoberta de que o consumidor queria coisa melhor do que isso e que não tinha ninguém querendo oferecer, e a gente sempre teve uma visão, digamos assim, muito pragmática disso. É comércio, precisa oferecer um produto bom, precisa agregar valor, se a gente quiser ganhar dinheiro com isso, a gente precisa vender para um público que possa pagar e nos deixar uma margem suficiente para que sustente o negócio, sustente as pessoas que trabalham conosco, sustente a marca. Para chegar nesse público tem que ter cada vez mais qualidade. Essa é um ciclo virtuoso do negócio. Então, a gente teve sempre isso muito claro e que a gente precisava buscar mercado. Sempre focando também no comércio online, né? Exatamente. Desde o primeiro momento, era uma experiência que eu já tinha de outro negócio também. Essa empresa nasceu online. O primeiro produto que foi vendido pela internet. Lá em 2006, a gente já vendia pela internet. Mas vocês não chegaram a participar de feiras? Sim, né? Sim. No início, como o nosso primeiro... Vocês falaram da Expo Inter agora há pouco. Foram mantas para montaria que a gente fez com um diferencial muito grande. Foi o nosso primeiro xergão, digamos assim, que a gente sempre chamou de manta, porque a gente se baseou naquilo para criar aquele produto. A gente já tinha essa noção. Vamos ter um produto de lã. É mais um produto de lã para concorrer no mercado com aquele xergãozinho que na época custava R$25, ou a gente vai fazer uma coisa muito melhor e que as pessoas façam questão de comprar. E desde aquele momento a gente sempre foi por esse caminho. Então, o nosso produto inicial foi uma manta de lã para montaria, baseada naquelas mantas lá do quarto de milha, e que sempre custou, no mínimo, 5 ou 8 vezes mais que qualquer xergão. Foi o primeiro xergão do Brasil, sei lá se do mundo, que tinha marca, né? Nosso Fazenda Caixa d'Água até hoje está no mercado. E tu sabe contar uma para vocês devem saber isso melhor do que eu, mas uma vez a gente estava conversando sobre lã e falando sobre isso, e daí eu comentei do xergão. Então é eles que fazem o xergão, mas é maravilhoso aquele xergão. Acho que o cara tinha 10, que sei lá quanto tempo atrás, assim, mas ainda era o xergão mimoso dele, e era da montaria do patrão, assim, a gente tinha muita qualidade. A gente mantém a marca e mantém a produção em pequeníssima escala das mantas, dos xergões, para não perder justamente esse reconhecimento. Tem pessoas que chegam agora e está lá, o nosso site está no ar, fazendacaixadagua.com.br, é um negócio separado dos fios, são só mantas para montaria, porque tem clientes com 15, 17 anos com um xergão, imagina, usando, que não se desmanchou ainda, e tem marca. E então, falei da marca, e a Mari também falou, para dizer que a gente sempre teve essa noção, nós precisamos formar um conceito de produto de qualidade, seja nas mantas, seja nos fios, e precisamos buscar o consumidor que queira pagar por coisa de qualidade, porque não é possível que não tenha um 0, alguma coisinha por cento no Brasil que tenha interesse em pagar um pouco mais, mas receber produto de qualidade. E para o negócio ser sustentável, né? Também desde o primeiro momento a gente teve claro que a gente precisaria procurar o mercado, e para isso a gente ia precisar de lojistas, parceiros, ateliês e tal. Então a nossa lógica de trabalho também sempre foi essa, a gente sempre teve uma condição comercial para que a loja conseguisse comprar o nosso produto e revender, e nós não sermos um concorrente direto do nosso revendedor. E isso fez com que a gente conseguisse manter, a gente vende online para o consumidor e vende para o lojista desde o início. Nunca tivemos nenhum conflito de interesse quanto a isso, porque a gente não concorre com o vendedor. Para fora, a gente usa a mesma lógica, na exportação, a gente usa essa mesma lógica, vem tentando, digamos assim, cultivar uma parceria bem boa com os revendedores. O Edson entende claramente como é que funciona isso, né? Tu vai ter que vender para um revendedor ou tu vai ter que vender para o consumidor. São custos diferentes, são operações diferentes e são margens diferentes, né? São trabalhos diferentes também. Então, volumes diferentes, obviamente. Volumes, claro. Então a gente faz desde, digamos assim, do formiguinha. Hoje a gente está vendendo, além da nossa loja virtual, que há muito tempo vem muito bem, obrigado, sempre vendendo, todo dia vendendo. A gente vende nos marketplaces, aos pouquinhos a gente foi entrando também, porque a gente entendeu que lá tinha gente que queria comprar, e a gente descobriu que tem muita gente que descobre o nosso produto pela primeira vez comprando num desses marketplaces, compra o produto mais baratinho que tem. E também é um meio da afirmação da marca, né? Às vezes a pessoa vai lá ver que a gente está nesses marketplaces, mas acabam vindo comprar na nossa loja, mas acabam nos conhecendo nesses outros meios. E o foco sempre foi nesse, assim, a gente precisa procurar o consumidor que queira um produto de mais qualidade, possa pagar o quilo que o nosso produto vai custar para poder ter a qualidade que tem. E depois, aos poucos, a gente foi entendendo que tinha que formar também esse consumidor, educar ele, porque aquilo que o Edson também estava falando, nós perdemos toda essa cultura. Então,
aqui no estado até quase não tem, mas em São Paulo tem muita gente, em Brasília a gente tem uma loja ótima lá, estão formando o consumidor todos os dias, são cursos, são técnicas avançadas do tricô, são coisas que a gente, olhando para o nosso estado, aqui os grupos que a gente participa de artesãos, as pessoas estão ignorando isso. Elas estão presas a conceitos de design e de artesanato de 50 anos atrás. Coisas que não agregam nem um centavo de valor, é uma traminha de um fio marrom com um branco, que faz um negocinho quadradinho. Continua tomando café gelado. Continua tomando café gelado. Que ninguém mais quer comprar. Se comprar, vai pagar muito pouquinho. E para isso a Mari investiu em buscar conhecimento, e esse conhecimento, infelizmente, está bem pouco disponível aqui no Brasil, tu tem que buscar de fora, comprar livros importados. A gente tem grupo ativo que participa, que a Mari participa, de pessoas de Portugal, quase 2, 3 vezes por mês, encontros com pessoas de lá que estão tricotando outras coisas, que tem técnicas que foram desenvolvidas lá na década de 50, mas que a gente abandonou aqui, mas que elas mantêm lá e que fazem coisas mirabolantes no tricô, porque esse negócio todo é um negócio muito movido por essas comunidades. E isso é o que a gente entende que precisa ser expandido, ampliado, por isso que um trabalho como o da Anselme, que o Edson falou, para nós é muito importante, é uma parceria, inclusive a gente tem algumas pequenas parcerias com o Anselme, de fazer algumas coisinhas junto, mas para nós, cada vez que eles falam em lã, é um passo à frente para nós também. A cadeia toda precisava estar falando mais. Toda a cadeia. E até, inclusive, esses grupos que se montam assim, sobre a cadeia da lã, a PL da lã, eu ainda acho que está trabalhando muito em cima do produtor e tinha que trabalhar no mercado, que o produtor é movido ao mercado. O dia que tiver preço, gente que nunca mais criou ovelha, volta a criar ovelha. Gente que não quer ouvir falar em ideal merino, e vai voltar com esse bicho lá, porque vai dar dinheiro, o mercado é que puxa essa gente toda. E o nosso produtor primário, eu já fui criador de cordeiro, pecuarista até poucos dias, 2, 3 anos atrás, é todo ele muito de paraquedista, né? A pessoa vai para o lado que o vento leva, tem preço aqui, se não abandono isso, converto tudo em outra coisa, ano que vem já estou vendendo outro negócio. Então, se não tiver consumidor, não tem preço, se não tem preço, não tem produtor, e é um negócio vendido. E outra coisa que a gente tem consciência também, que além de estar no mercado da lã, nós também estamos no mercado da moda e das artes manuais. Sim. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado nisso também. Vamos produzir fio para tricô, mas o que as pessoas estão fazendo com o tricô? Então, a gente tem que estar sempre muito ligado no que está acontecendo, não só no Brasil. Obviamente, meu conhecimento de moda ele é mínimo, para não dizer inexistente, mas o que eu noto e que vocês têm cuidado, porque eu acompanho há muito tempo, por exemplo, tem as cores da estação, né? Cada ano tem o seu portfólio de cores. Não, esse ano o marrom está, sei lá, o azul está em evidência, porque em Milão os caras estão usando muito azul, então nós vamos fazer uma linha de fios nessa tonalidade. Isso é o mundo da moda. A gente parece bobinho, mas isso tem um impacto gigantesco, né? Porque se tu está num ramo de moda, obviamente as pessoas querem usar a cor que está em tendência, que está em evidência. E lá atrás, quando o Marco começou, ele começou fazendo tingimento nos fios apenas com corantes naturais. É maravilhoso, é lindo, tem toda uma história, toda uma cultura por trás disso, mas o tingimento natural, ele é restrito. É restrito. Então, os outros tipos de tingimento nos abriram um leque que talvez outras empresas que lá atrás começaram mais ou menos na mesma época não tenham ido para frente, não tenham crescido junto, por ter insistido apenas lá naquelas técnicas tradicionais. E a gente está sempre tentando melhorar, sempre buscando coisa nova, tingimento novo, corante novo, os fios que nós temos hoje, nós trabalhamos com 15 tipos de fios diferentes, para quem faz trabalhos manuais. E todos esses fios fomos nós que desenvolvemos. E a gente tem essa dificuldade até na própria compra da lã, mas também com as fiações, de conseguir fazer o fio que a gente quer, mas conseguimos, e hoje nós temos 15 tipos de fios, então a gente se sente orgulhoso com isso também. A gente não gosta muito, eu vou botar vocês numa casca de banana, que não é porque vocês vão conseguir sair tranquilo dela. A gente sempre foge muito do tema raça, porque quando a gente fala mais de carne, a gente entende que o merino dá uma ótima carne, a gente entende que qualquer raça. Mas na lã, a raça, de fato, ela tem um impacto maior, porque tem uma correlação muito alta com a micronagem, embora em algumas raças essa oscilação seja muito grande. E, por exemplo, se a gente pegar a raça ideal, vai de 19 a 26 micras. De 19 a 26 tem um oceano de diferença. Mas mesmo assim, se preconiza que a raça ideal
e o Brasil acho que é um dos poucos países que ainda trabalha muito na lã relacionada à raça. Então, essa é uma lã ideal, essa é uma lã não sei o quê. Os outros a gente já vê que tem características mais objetivas, essa é uma lã de tantas micras, de aquilo lá. E eu vi que vocês trabalham não só com as lãs mais finas, que tradicionalmente são mais procuradas, mas vocês têm ali um portfólio maior de raças ou de micronagens que vocês trabalham. E eu acho que isso é interessante da gente comentar, porque certamente quem está nos ouvindo e daqui a pouco cria o Corredale, ele vai dizer assim, mas é que a minha lã não serve mais para nada. E, na verdade, não é exatamente isso. Isso está sendo comentado e reverberado, sei lá por quê, sei lá por quais motivos, mas a verdade é que cada lã tem uma utilidade, pode não ser exatamente a mesma de outras, obviamente não é a mesma de outras, mas a sua utilidade existe, e a sua forma de agregar valor existe, e a sua forma de melhor utilização existe, e a sua forma de fugir do preço e começar a trabalhar com valor existe. Hoje a Fios da Fazenda trabalha com quais tipos de lã? Eu ia puxar o gancho da história que tu está falando para dizer que a gente... O que a gente está produzindo hoje, né? Agora, nesse momento. A gente está produzindo um pedido bem grande da nossa nova revenda lá em Montreal, que já comprou bastante do nosso produto, mas já fez um outro grande pedido agora, só de lã Corredale. 29,5. Lã 29,5. Por quê? Porque esse negócio de que só lã merino é a que serve, é também coisa aqui do Brasil, onde a cultura se perdeu. Alguém plantou essa palavra mágica merino na cabeça das pessoas e... Não que não seja uma lã maravilhosa, óbvio que é, claro, né? Mas é que... E até porque é o que tu falou, a gente compra lã, nós tecnicamente compramos lã por micronagem, a gente não consegue comprar lã merino, a gente compra lã 21 micra e meia, que é o padrão do mercado na lã fina ali. Hoje a gente consegue comprar 19. Nós temos um fio com 19 micra, temos um outro em 18,5, mas o regular dos nossos fios, que são chamados merino, 21,5, mas sabe-se lá se é merino, né? Não é isso. Sim. Mas a marca merino aqui no Brasil é carimbo de qualidade e então... Você correlacionou, né? Boa lã é mais igual a merino. chegar no nosso consumidor com lã Corredale, por exemplo, do que lá fora. Pelo menos onde a gente tem contato. Tanto que Portugal, praticamente, quase todas as lãs, os fios que eles trabalham, que eles mesmos produzem lá, naquelas raças autóctones, é tudo lã grossa. E eles têm N fios de N raças, e todo mundo compra, e todo mundo usa. E se a gente levar o nosso merino australiano daqui do Brasil para lá, é só mais um que qualquer lugar tem. Eles valorizam muito mais a história daquela raça. Não, e uma coisa, talvez o Edson possa nos ajudar nisso, na verdade, essas diferentes micronagens, elas acabam tendo diferentes empregabilidades, né? Uma lã muito fina, ela muitas vezes para um local onde vai ter mais atrito, ela não é tão interessante como uma meia, por exemplo. Talvez a gente possa fazer. Claro que quanto mais contato com a pele, mais fina, melhor, óbvio. Mas não necessariamente as demais sejam ruins. E a grossa, se daqui a pouco ela não é têxtil, bom, mas ela pode ser para um tapete, ela pode ser para uma cortina, ela pode ser para um enchimento, ela pode ser para um artesanato. O leque e a variabilidade e as opções, elas são infinitas, mas a gente acabou se restringindo muito que lã é igual a merino, demais já não serve. Por que isso? Não sei, né? Porque nem indústria nós temos para isso. Tu tem uma explicação para isso, Edson? Olha, não tem, mas a verdade é que a verdade é que o merino é a origem das raças também. Sim. Se você vai ver o ideal, é 70% merino, o Corredale é 50%. Exatamente, então a base de tudo é merino. Então, talvez seja por aí, aliado à história, né? Que o merino é muito mais antigo. Mas verdadeiramente eu não sei dar essa informação. Mas eu queria passar um dado para vocês aqui. Na década de 30, no Brasil, nós tínhamos uma população de cerca de 38 milhões de pessoas. E nós tínhamos um consumo de 10 mil toneladas de lã ano no mercado interno brasileiro. 10 mil toneladas limpa, né? Sim, suja. 10 mil toneladas suja na época, ano. Esse era o nosso consumo. Hoje nós somos uma população de 212 milhões de pessoas e nós não temos
talvez nosso consumo interno de lã seja em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de quilos. E com potencial de crescer um pouco mais, porque se você pega as lãs inferiores, elas têm mais aplicabilidade. Bom, mas o que eu quero dizer? Em função disso, eu já vi, houve uma época que eu ouvia muito o discurso, pois é, mas nós não temos renda para vender a lã no Brasil. As roupas de lã são muito caras e o Brasil não tem poder aquisitivo. Bom, a minha área é economia, eu gosto de estudar números. Aí eu fiz uma pesquisa e tudo que a gente, vamos dizer assim, produz em economia não existe um laboratório que você vá ali e faça o teste. Não, vem tudo da história. Aí eu associei a lã com vinho. Por quê? São dois produtos associados ao frio, que não são de frio. A lã pode ser para o quente, o vinho também pode ser para o quente. E aí, você veja bem, no Brasil existem 38 milhões de consumidores de vinhos finos. 38 milhões de consumidores de vinhos finos. Não é o do sabor, é o vinho caro. O consumidor de um vinho fino é um cara que senta numa mesa e paga 70, 80, 100 reais por uma garrafa de vinho fino. Para mim, essa pessoa é um potencial consumidor de uma roupa de lã. Primeiro, que é vamos dizer assim, uma coisa de lazer, de prazer, e se você tem renda para gastar num vinho fino, evidentemente você tem condições de comprar uma roupa boa, agradável. Então, veja bem, e por interessante que isso seja, o estado que mais consome vinho fino, você sabe, imagina qual seja? São Paulo? Não tenho ideia. Não. Deve ser no Nordeste, porque lá eles gostam muito de bebidas também, né? Não, o estado que mais consome vinho fino no Brasil é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É um lugar quente? Veja bem, um clima quente, e é o maior consumidor de vinho fino. Então, veja bem, se nós temos esse público consumidor de vinho fino, evidentemente que nós temos público para consumir a nossa lã. É evidente. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos trabalhar marketing e transformar essa pessoa em cliente nosso. Esse é um ponto. Segundo ponto, que é bom a gente passar essa informação, hoje nós vivemos uma situação econômica brasileira dramática, do ponto de vista econômico. Nós fomos o 7º maior mercado consumidor do mundo. Nós tivemos o 5º maior parque fabril de tecelagem, parque têxtil do Brasil. Essas empresas hoje estão todas fugindo do Brasil, estão todas indo embora daqui, e estão indo embora para o Paraguai, por questões tributárias. Já foram embora mais de 200 empresas de tecelagem. É um volume considerável. Por último, agora, foi embora a Lupo. A Lupo era um potencial consumidor de lã. Veja bem. Então, nós estamos num declínio. E o que vamos dizer assim, fez com que eles tomassem essa atitude? Primeiro, os altos custos brasileiros. Eles não tinham como enfrentar a entrada do produto chinês aqui. Então, aí que começam os pontos de desequilíbrio econômico. O produto chinês que hoje entra aqui no Brasil, ele é um alto concorrente da nossa lã. Ele é uma pedra no nosso sapato. E veja bem, nós não podemos exportar lã suja para a China. A China não aceita a nossa lã suja, mas compra lã de outros países e vem vender aqui no nosso meio. Entendeu? Então, uma relação comercial confusa, né? No mínimo confusa.
desvantajosa para nós, totalmente desequilibrada. Isso aí são coisas que eu sempre digo. Nós, para consertar o problema da nossa cadeia, nós precisamos ter profissionais, contratar uma equipe, fazer um trabalho, fazer um planejamento, estudar o mercado todo e criar condições para isso. Porque é difícil você combater um produto que vem de um país onde a mão de obra ela é altamente explorada, onde o trabalhador lá não tem grandes direitos sociais e que entra aqui a um custo muito baixo. Se você for falar muito forte também, né? Na realidade muito complexo de competir com isso. Talvez uma forma de competir com isso fugindo dessa história de preço, indo para valor. Normalmente tem correlacionado a história da saber vender, né, e contar essa história. Eu brinco com aquela história, vocês já devem ter ouvido falar da garrafinha d'água, né? A mesma garrafinha d'água que custa R$1 no supermercado, no restaurante custa 5, no shopping custa 10, no aeroporto custa 15, num ótimo restaurante custa 25, e é a mesma garrafinha d'água. Muitas vezes o ambiente onde tu aceita estar acaba te induzindo a se adaptar àquele meio, né? Então a gente também tem que saber onde é que a gente vai colocar essa nossa lã, e saber conversar com quem vai ter essa experiência da compra ou da venda. E essa era uma pergunta que eu queria fazer para o Marco e para a Mariane, e o Edson depois vai nos ajudar também, que é essa relação que eles têm, que eu acho que é muito legal, em alguns momentos eles falaram um pouquinho, de ensino, de educar, de mostrar as vantagens, de mostrar as diferenças, seja com o varejista e seja com o consumidor final, já que vocês têm essas duas linhas de trabalho, em Marco e Mariane. Uma das nossas principais revendas é em Brasília, um lugar que é quente. Sem tradição nenhuma de lã, e é uma das nossas... Acho que atualmente é a nossa maior revenda no Brasil. Ativa. Mais ativa. É a mesma história dos vinhos que o Edson falou lá no Rio de Janeiro. E ela também, a gente faz um trabalho junto de educação de clientes. Ela começou... Ela não era desse meio, ela era a dona da loja era de um outro meio, da comunicação, abriu a loja e desde o início, desde o primeiro dia, ela já tinha os nossos produtos lá e diariamente a gente está em contato, e foi tanto essa parte comercial toda que a gente sempre teve, o Marco sempre teve isso muito desde o início, de ter uma boa relação com os revendedores, mas também de educar os clientes. Então, a nossa revenda mais, não só em termos de faturamento, de faturamento, mas também de exposição, de educação dos clientes. De parceria. E de parceria. E Brasília, que é uma região que, teoricamente, não haveria correlação direta, né? Mas talvez... Não, mas a relação, ela está diretamente a ver com o que o Edson falou. Onde está o consumidor que tem poder aquisitivo para comprar esses produtos? Sim. A renda per capita de Brasília, eu acho que é uma das maiores do Brasil, né? Uma das maiores. Onde a gente movimenta o nosso produto no Brasil, claro, todos os lugares têm alguém com poder aquisitivo para comprar, mas em alguns lugares tem muito mais. Tem mais, claro. E só para ir seguindo dentro da tua pergunta, assim, a nossa relação com os clientes é um negócio impressionante, assim, a gente tem feedbacks, vamos falar a palavra difícil aqui, toda hora. De gente entrando em contato direto, de gente marcando no Instagram, de gente pedindo para conversar e mandando foto nos próprios marketplaces, abrindo as caixinhas com o nosso produto e botando a fotinho lá e botando 5 estrelas, eu recebi isso aqui, isso é maravilhoso, eu nem sabia que tinha e tal. Além da qualidade do produto, a gente também sempre posicionou a marca de uma forma que as pessoas tivessem o desejo de comprar. Um fio nosso. E é impressionante o que as pessoas fazem. Na verdade, tudo isso envolve um pouco de arte também, né? Quem mexe com o tricô e com a moda e em muitas partes disso são artistas nesse negócio. Então, eu tenho um caso concreto, assim, de que a gente participou, enfim, pulamos essa parte, iniciamos lá no começo com o Expo Inter e tal, depois a gente participou várias vezes aqui no Brasil de um evento que acontecia, agora não tem mais, em Curitiba, que chamava Congresso Brasileiro do Tricô, onde eles juntavam gente do Brasil inteiro interessada nesse negócio.
Era pouca gente? Era. Mas cada uma daquelas pessoas queria conhecer o fio, conhecer o tricô, conhecer a técnica. As pessoas vinham do Brasil inteiro, um ano sim, um ano não, às vezes um ano atrás do outro, assim, um negócio muito interessante. Sempre participamos desde o início e praticamente éramos, em alguns momentos, só nós lá com fios de lã, de verdade. E enquanto teve o congresso, a gente participou. Em um momento desses, uma funcionária nossa que está há 15 anos conosco, nunca tinha ido junto. E nesse ano ela precisou ir junto para nos ajudar lá, porque é uma feira, muito movimento, atender público e tal. E aí, ela que fazia parte aqui da produção, do tingimento, de ajeitar as meadas e tal, foi lá para trás de uma mesa ser a vendedora do produto e ela ficou maravilhada com aquilo. Ela disse, mas como as pessoas gostam disso que a gente faz, né? E é verdade, assim, foi uma surpresa para ela, para nós vem sendo a surpresa cada vez que vai em qualquer lugar, porque as pessoas querem isso aí, elas só não têm mais contato, porque às vezes elas nem sabem que existe. E é o nosso trabalho de toda a nossa cadeia, botando na frente das pessoas, mostrando isso é bom, isso é melhor do que aquilo que tu já conhecia, tem muita coisa boa para explorar nesse mundo, tem muitos caminhos para explorar esse produto. Para nós é bem satisfatório. E a sensação que eu tenho, obviamente, é só uma sensação, porque não tenho essa informação, mas que vocês têm um comprador recorrente ou uma taxa de recompra ou de retorno desse cliente muito alta, né? Ou seja, aquele cara que é picadinho pela mosquinha da lã, ele tende a se tornar um cliente potencial contínuo. Muita gente que só conhecia fios de acrílico, fios de algodão, que depois que passaram a fazer trabalhos com lã, só trabalham com lã, só compram lã. E são duas coisas interessantes, assim, uma delas é a recompra, porque é exatamente o que tu falou, cativamos esse cliente está comprando, a gente até mais ou menos conhece os nomes, às vezes, porque tem alguns que compram todo ano, várias vezes durante cada ano, então esses tu já sabe, esse fulano é cliente. E o nosso sistema ali de ERP, que controla nossas vendas da loja virtual, ele também mostra ali quando o cliente é novo, primeira venda. Cada vez que bate uma vendinha ali da loja virtual ou do marketplace, tem um carimbinho se o cliente é novo. Eu gosto também de ver esses caras da primeira venda, porque assim, todo dia a gente tem cliente novo, vários clientes novos, e isso é renovação no negócio. As duas coisas são interessantes, fazer aquele cliente antigo voltar, mas enxergar que toda hora tem gente nova se interessando por isso, comprando, nem que seja uma meadinha de 25 gramas que a gente faz para filtragem, ou de 10 gramas, ou comprando qualquer uma coisinha, porque é o início do contato com a natural. E, Mariane, sabe uma coisa que eu acho muito legal que tu faz? Eu vejo muito mais a ti do que ao Marco, não sei se o Marco fica em outra área, mas eu acho muito legal aquelas iniciativas que tu faz com o pessoal de ensinando um ponto, ensinando a fazer uma peça, e uma coisa que eu tenho para mim, eu sempre converso isso com a Vanessa. A Vanessa veio de outra região do estado, mais ao norte, e ela sempre tinha o hábito de que na família dela, qualquer aniversário, evento, o presente era dinheiro. E eu sempre brigava não, mas a gente debatia de que, dá dinheiro tu gasta e nem sabe no que tu gastou, não, presente tem que ser uma coisa diferente, dá um chapéu, o cara vai abrir ali o guarda-roupa, vai enxergar o chapéu e vai dizer, isso daqui eu ganhei quando eu fiz não sei quando do fulaninho, é uma lembrança contínua. E tem um nicho de público, de volta, eu acho que com essa relação de valor aquisitivo, que presentear é quase impossível. A pessoa tem dinheiro para comprar o que ela bem entender. E dar algo feito por ti, pelas tuas mãos, pela manualidade, é um presente que, aí a gente fugiu de novo para o preço e voltamos para o valor. É imensurável. Isso daqui eu ganhei da minha avó quando eu tinha tantos anos. E tu guarda aquilo ali, cada vez que tu vai abrir o armário, tá aquela peça ali, te relembra tudo isso. E essa é uma relação que eu acho muito legal que vocês fazem com o consumidor final, educando ele a fazer e a estimulando. E eu acho que vocês têm até algumas, não é peças, né, mas alguns itens de venda já destinados, esse daqui é para fazer tal peça, ou tal peça precisa de 2 desse e 1 desse, algo assim, né? Em alguns momentos a gente faz algumas parcerias com designers de tricô, normalmente, porque é um grande mercado, na verdade, para os fios de lã. O crochê, digamos que é muito mais vinculado com o algodão, com as coisas de decoração, e o mundo do tricô movimenta a gente que investe mais nessas coisas. Então, a gente faz algumas parcerias com designers brasileiros, a princípio, às vezes alguma coisa também fora. Esse negócio das designers também, ele é muito valorizado lá fora, aqui é engatinhando ainda, mas mesmo assim, e a gente compra receitas ou faz uma parceria
com alguma designer que vai fazer uma peça específica, que vai usar os nossos fios, ela vai diagramar uma receita, vai testar essas peças em diversos tamanhos, e depois a gente imprime isso e vende em forma de kit dentro da nossa loja para quem quer iniciar e não tem um projeto, ou para quem quer simplesmente seguir um projeto junto com outras pessoas. Inclusive, existem iniciativas que a Mari participa em diversas aí, que chamam, vem lá de fora, mas o nome em brasileiro é Tricotando Juntos. Formam-se grupos que vão fazer todos a mesma peça, independente de onde comprou o fio, com que fio foi, mas para seguir junto e chegar no resultado lá e todo mundo comparar como é que foi o processo, e na verdade mais vale o processo do que a peça pronta lá no final. Sem dúvida, sem dúvida. Gira muito em torno dessas comunidades, dessas designers. Nós temos uma amiga portuguesa que trabalha muito com os nossos fios, então ela tem lá várias peças, as pessoas vão lá, compram a receita dela e vêm na nossa loja para comprar os fios. Nós temos uma loja que vende para o Brasil e outra loja internacional que faz vendas online. Faz em todos os países que a FedEx atende, podem comprar na nossa loja. Então as pessoas vão lá, compram a receita dela, vêm na nossa loja, compram os fios e a gente faz o envio. Tem também uma designer finlandesa que já usou nossos fios e as coisas vão acontecendo principalmente dentro. E uma puxa a outra, né? E eu acho que para nós, assim, pelo menos para mim, porque eu estava lá, foi comigo que aconteceu. Ano passado eu participei de um dos maiores, acho que é o maior evento a nível, tipo, dentro desse nosso pequeno nicho, o maior evento é o Vogue Knitting, é um evento que é organizado pela revista Vogue, acontece em Nova York todos os anos, e em 2024 eu fui, o Marco não pôde ir, e eu estava lá andando pelos corredores, assim, e quando eu vejo do nada uma pessoa, até era um homem, me olhou, "Are you Mary from Brazil?" E eu... Uma fama internacional. Voltando para o que o Marco falou, às vezes aqui a gente não valoriza tanto quanto o americano lá. São essas, mas são tudo com passinho de formiga, assim, uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Vocês me falaram Canadá, vocês me falaram Estados Unidos agora. Para onde a Fios da Fazenda já levou vocês? Uruguai, provavelmente? Sabe que o mercado aqui da América Latina é tipo o mercado do Rio Grande do Sul para nós. É muito difícil vender para cá. A gente, assim, raramente vende alguma coisa. E as outras empresas, como as nossas, mas que estão nos outros países, também vendem para fora da América Latina. Os países Peru, Chile, que tem muita tradição em fios de alpaca, fios de lhama, enfim, vendem muito para fora da América do Sul. Então, a gente também não tem como fugir muito disso. A gente vende dentro do mercado brasileiro, que essas outras marcas quase não conseguem chegar. E depois a gente tenta vender para os mercados do hemisfério norte, que é onde tem público consumidor que quer essas coisas. Então, nós participamos como expositores também numa enorme feira em Barcelona, chama Barcelona Knits. Eu me surpreendi, porque a gente sempre participou aqui no Brasil, então éramos nós, depois mais uma outra empresa, às vezes nenhuma. E lá nesse evento em Barcelona, eu contei por cima os estandes de empresas que eram exatamente iguais a nossa, pequenas, que tingiam manualmente os fios e tal, tinha mais de 50. Quase tudo ali, não da Catalunha, mas da Espanha e da França, alguma que outra, algumas de Portugal, mas a grande parte dali daquela região. Então nós andamos em Barcelona, nós tivemos nossos fios participaram também em Portugal, já de feira. A Mari foi com os fios lá para o Vogue Knitting em Nova York. Na Suíça, ano passado. Nós não fomos, exatamente, participamos do Swiss Yarn Festival, um festival bem interessante, com bastante coisa nossa, mandamos um monte de coisa para lá, conseguimos um contato com uma pessoa de lá que nos procurou, fizemos uma parceria, e ela levou nossos fios, contou a história, botou a bandeira do Brasil, fez todo um negócio lá, e quase tudo que foi vendeu, e bem vendido em dinheiro da Suíça, lá, francos. Porque lá... Tu sabe, a África do Sul tem uma cultura ovelheira muito forte, talvez até maior que a brasileira, e normalmente quando a gente fala de lã de África do Sul, o pessoal se espanta, e na África do Sul tem lã. O pessoal se espanta que no Brasil tem lã? Mesma coisa. Muito. Quando a gente diz nossos fios brasileiros, eles pensam que o Brasil é Rio de Janeiro e Amazônia. Não, nós estamos lá bem no sul, pertinho da Argentina e do Uruguai. Tem que dar o carteiraço. Nós estamos do lado da Argentina e do lado do Uruguai, e as ovelhas que estão do lado lá do Rio são as mesmas que estão do lado de cá do Rio. A lã que eles produzem lá é a lã que a gente também produz aqui. Aliás, só puxando esse gancho, vou perguntar para o Edson.
Lá no outro momento, tu falou, Ney, sobre a questão de que o Brasil exporta X em lã e importa X mais um tanto de volta. Edson, toda essa lã que nós importamos, nós não precisaríamos importar, né? Não tem nada que eles consigam fazer lá fora que nós não possamos produzir ou fazer em termos de produto de lã aqui no Brasil, né? Olha, assim, ó, a questão toda nossa é o seguinte: nós temos hoje aqui 2 lavadoras. Sim. 2 lavadoras. E uma, vamos dizer assim, ela não trabalha praticamente em lãs finas, que é o caso da Paramount. Ela trabalha praticamente em lãs médias e grossas. A estrutura dela é mais voltada para isso. A lã no Brasil, em São Paulo, trabalha mais para lã fina. Então, esses são os 2 fatores limitantes. O restante, não existe limitações. É simplesmente questões de mercado. Entende? Pois é. A própria Anselme, por exemplo, em algum momento, ela já importou lã do Uruguai, importou lã da Argentina, coisa assim. Então, nós temos também, em São Paulo, produção, às vezes, digamos, tem gente que produz chapéus, produzem outros produtos e usam demandas de lãs externas. E deve ter também alguém que produz para tecidos aí. A lã do Brasil, na verdade, ela tem uma perna dela para lana, que produz chapéus. E uma coisa que eu não sabia é que chapéu tem que ser com lã bem fina, né? Chapéus Exatamente. Eu achava que chapéu era lã grossa, porque era meio feltrado, mas não, chapéu, inclusive com mistura ali, coelho, alpaca, outras coisas ali que dá para chegar são os fatores de que a gente já vem conversando, que o nosso mercado está desestruturado, a nossa indústria está desestruturada, né? Mas, claro, que houvesse demanda, eles iriam se mexer, né? Tanto que a lã no Brasil, a gente tem contato direto com eles também, porque, afinal de contas, a gente precisa comprar lã, e só tem essas 2 no Brasil para se comprar, né? Eles fazem uma operação que é, digamos, não é que seja incompreensível, eles estão instalados lá, mas é o começo da conversa do Ney. Eles compram lã suja aqui, carregam terra, pedra, tijolo para São Paulo, para encarecendo esse processo, um horror, para lavar lá, para depois, então, exportar. Na logística brasileira tão complexa, né? Porque pega essas rodovias, pega essa estrutura. Agora mesmo, com a história de dar uma melhorada no mercado, o Edson sabe muito mais do que nós disso, mas que se mexeu um pouquinho no preço da lã, desapareceu a lã aqui do mercado, os uruguaios começaram a comprar tudo, já essas pessoas lá ficaram sem lã para trabalhar, né? Sim. Olha, não tem muita lã no mercado e tem uma demanda forte. Pois é. O preço vai crescer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 2017, quando eu entrei na cooperativa lá, nós decidimos adotar uma estratégia diferente. Nós, naquela época, já existia toda essa situação da produção de lã ser muito descuidadosa, falta de cuidado. Então, nós criamos uma embalagem individual. E aí nós passamos a fornecer para os produtores uma embalagem individual para cada velo, onde ele tirava o garreio, fazia a limpeza e joga dentro da embalagem. E aí ele pode botar aquela embalagem dentro de um bag sem problema algum. Praticamente com isso aí, a gente eliminou o uso do fardo. Primeiro aqueles fardos de juta. Então, isso aí terminou barateando o custo. Então, quando o produtor vai esquilar lá, ele vai na cooperativa, ele pega o número de embalagens e vem com elas, com os velos dentro. Isso aí melhorou muito a qualidade das nossas lãs lá, porque a partir do momento que eles tiveram que botar em embalagem individual, passaram a cuidar mais. É interessante isso. E isso aí foi o que nos aproximou, que nos levou a ser procurados pela Anselme. Porque a Anselme, essencialmente, precisa trabalhar com qualidade. E você veja bem, nós compramos da lãs para a Anselme aí da Fronteira Oeste. E mesmo assim, com todo o zelo, com todo o cuidado que a gente sabe que é feito com uma equipe que trabalha com grifa verde, que não tem nenhum contato com lã preta,
que não tem, que tem todo o zelo por parte da esquila e tudo mais, mesmo assim, depois de passar pela lavagem, cardagem, penteagem, você termina tendo alguns problemas. Então, a lã é um cuidado que começa numa ponta e termina na outra. E principalmente as lavadoras têm muita dificuldade, porque se elas vão processar uma lã preta, uma lã manchada, coisa assim, sempre fica algum resquício, e isso termina estragando. Se você vai botar num tecido, isso aí é uma perda muito grande. Chega aqui para a gente também, às vezes aqui depois do tingimento ainda, a gente olha no meio do fio, às vezes tem um pedacinho de um fio. Qualquer coisa que não é contaminação. Né? Vocês falaram, e eu concordo plenamente, né? Quando a gente trabalha o consumidor final, ele vai respingar em toda a cadeia e vai profissionalizar o produtor, mas de alguma forma a gente tem que ampliar isso, porque, e eu concordo também com a fala do Marco, de que a gente dá muita atenção para o produtor e pouco para a cadeia, mas a gente ainda peca muito na forma da esquila, a forma da esquila, como esquilamos, quando esquilamos. Por exemplo, nós estamos na safra da esquila. Pô, mas as ovelhas já pariram todas, será que a gente não deveria esquilar antes, que daí foge daquele estresse do parto, que pode romper a fibra, ou que pelo menos fragiliza essa fibra, a forma como armazenamos isso, se um resquício na lavanderia ou na lavadora gera esse transtorno, imagina um galpão que não está devidamente limpo, ou que porventura esquilou ali uma ovelha preta, mas deixou no canto, aquilo ali acaba misturando, um fiozinho sintético, uma coisa, a própria juta, e é muito complexo, porque é tão simples de explicar isso, ou pelo menos na minha cabeça isso faz tanto sentido, mas o produtor simplesmente não o faz. Talvez porque consiga vender os dois pela valores muito semelhantes, mas eu sempre digo que o certo é o certo, independente do preço, mas a gente ainda tem essa dificuldade com o produtor de forma de esquila, quando esquila, o ambiente da esquila, porque muitas vezes também está direto na terra, não tem um local adequado, armazenamento daquela lã, e isso obviamente vai respingar lá no produto final. E por isso, talvez, que o Marco bem questionou, né? Mas a gente não tem essa lã de qualidade, que tem, mas muitas vezes ela se perde nesse meio do caminho por erros de processo, né? Por uma logística. A gente tem o ano inteiro de trabalho da ovelha sendo bem cuidada para botar fora em um dia. Eu brinco que é mais ou menos como tu fazer linguiça e daí tu mistura o filé mignon e o pescoço. E daí tu quer vender aquela linguiça pelo preço do filé mignon. Mas tá com o pescoço junto e tá com ponta de osso e tá... Quem é que vai comer isso? Ah, não, depois o cara que desmancha a linguiça lá e tira as pontas de osso. Não faz muito sentido, né? Então, é difícil conversar com o produtor, né? Mas eu acho que a gente tem evoluído. Mas Ney, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho muito essa preocupação. Isso aqui, esse tipo de coisa... Né? Vocês avançaram de fato nisso, vocês conseguiram superar, né? O que parece, talvez, é que a nossa cadeia ainda não quis enfrentar esse problema de fato. A gente diz um dia melhor em esquila, mas ninguém ainda está lá dizendo, que nem vocês da cooperativa fizeram. Eu quero que tu faça dessa maneira. Entendeu? Sabe que o problema disso aí é o seguinte, tu observa, quando a demanda puxa, isso reverte em melhor remuneração, tanto para o que está na ponta do comércio, como todo o meio da cadeia. E o que acontece? Ele olha para trás e ele exige lã de melhor qualidade. E aí ele remunera melhor. Eu vou dar um exemplo. No caso, por exemplo, que eu estava falando dessa malharia que eu represento ali, que a gente negocia. Esse ano, uma lamerina estava R$27 e pouco, era o máximo que se pegava no mercado. Nós pagamos 32. Então, deve ter sido o maior preço de merino já pago aqui no estado esse ano. E veja bem,
porque o mercado comporta isso. Sim. O mercado comporta isso. Agora, se você não tem demanda, aí a coisa complica. E aí é que nós caímos nessa falta de qualidade, porque aí não há exigência da outra parte. Ou seja, ela quer qualidade, mas ela não te remunera se tu produzir qualidade. Perfeito. E aí é que está. Cai naquele começo de papo que a gente teve, daqui a pouco daí tu tendo que vender pelo mais barato possível, eu tenho que... E daí tu fica sei lá, tu fica... Como é que foi o termo que eu usei? Mas tu fica romantizando a miséria, né? E, Sim, obviamente, um produto tão nobre, com tão pouco, a gente tem que pensar exatamente o oposto, né? Existem algumas medidas que a gente tem que considerar duas variáveis: conveniência e oportunidade. Sempre digo isso. Muitas vezes, uma coisa é conveniente ser feita daquela forma, mas ela não é oportuna. Se você exigir qualidade para um produtor de lã hoje, você não vai ter condições de remunerá-lo. Então, você vai frustrá-lo. E quando ele vai fazer qualidade, ele vai melhorar a sua esquila, ele vai ter um custo maior. Quer queira ou não, vai ter. Então, ele termina tendo um custo maior e uma remuneração não compensadora. E isso se torna frustrante. Então, as medidas que a gente sempre tem que implementar, elas têm que ser combinadas, conveniência com oportunidade. É o caso, muitas vezes, que eu falo, por exemplo, de um processo de certificação que tem aqui no Estado. Não adianta, você faz todo o processo, mas o produtor, na hora que vende a lã, teve mais custo e tudo mais, mas ele não tem a remuneração adequada. Aí ele começa a se frustrar. E essa frustração, ela termina custando um preço muito alto. Porque a outra vez, na segunda ou na terceira vez que tu vai propor para ele melhorias... Uma iniciativa semelhante, ele já está frustrado no passado, né? Exatamente, esse é o problema. E eu acho que, de novo, cabe aquele comentário que a gente fez, de esses tipos de movimentos, eles são muito importantes, eles amadurecem e fortalecem a cadeia, só que eles têm que serem feitos com uma cadeia estruturada. Não adianta um elo da cadeia levantar uma bandeira se os outros elos não tiverem junto naquela iniciativa, né? É exatamente o exemplo do... eu vou certificar minha lã, tá, tudo bem, mas eu estou combinado lá com a indústria que ela vai me remunerar melhor. Porque a indústria está combinado com a próxima de que ela também vai utilizar aquela lã de forma diferente. Então, tu tem que ter essa organização de cadeia que a gente ainda está pegando bastante. Estamos evoluindo. O dinheiro que paga... Quando tu tem uma demanda forte, tu consegue repassar isso tranquilo. Agora, quando essa demanda não é forte, fica difícil. O dinheiro que paga tudo isso, o dinheiro que paga a remuneração de tudo e chega lá no produtor para remunerar mais pela qualidade é o do consumidor lá da ponta. Por isso que eu sempre penso nisso, a gente tem que trabalhar lá e ele vai arrastar, cara. Se a gente não trabalhar lá... E que normalmente a gente acaba não dando a devida atenção para esse consumidor, né? A gente está esperando que ele descubra a lã por si só. Isso não vai acontecer, né? Obviamente. E é o dinheiro dele que vai remunerar isso aí. É o cara lá da ponta, é esse cara que a gente tem que achar. Marco, me conta, indo mais para o final agora do nosso episódio, já está com 1h30, como é que estão os planos para Fios da Fazenda daqui a pouco tempo? Vocês falaram que já estão quase a 20, né? Quase 20. Uhum. 2006. 2035 a gente vai piscar e vai estar em 2035. Como é que a Fios da Fazenda vai estar lá? Pois exercícios de vidência agora. Mas a nossa expectativa é de que as coisas estejam mais estruturadas. A gente tem que ser otimista, porque se não for otimista, não tem por que estar trabalhando, né? Mais estruturadas no geral, para que o negócio prospere mais para todo mundo. A nossa expectativa é seguir trabalhando, crescendo um pouquinho. A gente tem uma noção de crescimento assim, nem vou usar a palavra sustentável para não cair só num modismo assim, mas a nossa lógica não queremos crescer a qualquer custo e nem queremos virar uma indústria. O nosso negócio é continuar fazendo o que a gente faz e aumentando de forma muito alicerçada, de forma que as pessoas que trabalham conosco também consigam acompanhar isso e consigam seguir sendo parte desse processo.
para que todo mundo vá ganhando junto, assim, ver as pessoas felizes com o que fazem, a gente também com isso, não temos uma ambição de virar uma indústria, nem de atender um enorme mercado, mas que a gente consiga chegar com o nosso produto a mais pessoas, mostrar o que a gente consegue fazer e, consequentemente, com isso, continuar ganhando dinheiro, conseguindo viver bem, e a gente tem sempre essa noção, tanto nós quanto todo mundo que está envolvido conosco no nosso negócio. Não temos nada de mirabolante para 2035, a não ser continuar trabalhando e andando um passinho de cada vez. Eu acho que é isso. E eu que acompanho de longe, admirando o que a gente pode observar, como existe uma solidez da Fio da Fazenda, né? Talvez até por não almejar esse crescimento, pelo crescimento, tem uma estabilidade, uma solidez muito grande, sabe o que está fazendo, um passo de cada vez, e esses passos são muito contínuos, né? Que nem vocês bem disseram, Barcelona, Canadá, Estados Unidos, fui para a Suíça, e assim vai, e cada hora um cliente novo, e assim vai expandindo e vai crescendo. E o que a gente pode imaginar, Edson, para a nossa cadeia da lã em 2035? Como estaremos? Acho que tu está com o microfone fechado. Alô? Diga. Alô? Te escuto. Se vocês fizeram algum questionamento, eu não consegui ouvir, ficou fora. Eu te perguntei, Edson, como é que tu imagina que vai estar a nossa cadeia da lã gaúcha em 2035? Como nós gostaríamos que estivesse e se estamos fazendo os movimentos adequados para chegar lá? Bom, vamos dizer assim, se eu tivesse que, digamos assim, traçar um cenário otimista, eu gostaria de ver toda a nossa lã colocada no mercado interno brasileiro, porque nós teríamos capacidade de agregar muito mais valor a ela. A lã é um produto que, mesmo depois da retirada da impureza, da retirada digamos assim, da parte não útil do fio, ela chega lá a um rendimento de 55%, 56%, o rendimento final. Então, eu acho que nós estaríamos, vamos dizer assim, atingindo um ponto muito importante e estaríamos valorizando muitas famílias, nós estaríamos remunerando muito bem os produtores, nós teríamos uma cadeia bem equilibrada. Mas eu te confesso que isso é sonho, porque eu não vejo, ao mesmo tempo aqui, ninguém liderando o setor da lã. Se eu perguntar para você hoje, quem é que lidera o setor da lã no Rio Grande do Sul? Fecolan? Arco? Barracas? Farsul? Quem lidera? Nós não temos lideranças. Nós não temos alguém que seja responsável pelo setor. Então, esse é o ponto número 1. Toda vez que você não tem um dono, alguém que comande, alguém que determine ações, alguém que planeje, é difícil as coisas acontecerem. E o mercado, vamos dizer, ele vai se ajustando, ele vai caminhando, mas é muito lento, Nós estamos agora na expectativa, por exemplo, de uma lavadora aí, e em função de toda essa questão aí das enchentes em Porto Alegre, essa empresa que estava investindo aí em Livramento, ela, infelizmente, teve dificuldade e está parada lá a indústria. Então, isso é um atraso para nós, é uma dificuldade muito grande, e a gente não consegue deslanchar. Por outro lado, nós temos que aprender a trabalhar marketing dos nossos produtos. Se nós não trabalhar marketing dos nossos produtos, nós não vamos ser felizes, porque nós não vamos abrir o mercado, nós não vamos criar consumidor. Então, é uma série de dificuldades que a gente tem e eu não vejo essa evolução. Mas o meu sonho seria de ver a nossa lã toda sendo consumida no mercado interno aqui.
Mas tem aquela frase, fugindo do clichê que nem o Marcos falou, mas tem aquela frase, né? Sonho que você sonha sozinho é só sonho, mas se a gente sonhar junto, quem sabe a gente consiga avançar um pouquinho. E também nessa questão clichê, né? Mas eu estava pensando agora, quando o Marco falou do termo sustentável, que muitas vezes é mal utilizado, estamos em momento de COP30, né? Quem é que está lá representando a lã? Poderia ter alguém lá, né? Deveria, talvez, ter alguém lá, mas aí volta essa questão de organização da cadeia, falta de representatividade. Mas temos os nossos nobres guerreiros, professora Stefani, professora Gabi, lá na UFSM, a gente tem uma boa turma, a gente tem as indústrias que tentam fazer o seu trabalho, mas, obviamente, a gente precisa evoluir em todo esse processo, e estamos tentando. O que mais faltou, pessoal? Acho que mais ou menos transitamos bem pela maioria dos temas. Faltou só a receita da lã, então, né? Agora vai ficar para a próxima. Vamos. Tá, não. Umas dicas de moda com peças de lã, Mariane, assim. cores da estação, pontos e peças, mas acho muito legal, e quem não segue tem que seguir lá, Fios da Fazenda, vira e mexe, tem uma live, tem alguma coisa lá, e é muito legal. Pessoal, muitíssimo obrigado de novo pelo bate-papo, muito enriquecedor. Eu acho que esse episódio vai ao ar dia 30/11, depois a gente segue debatendo ele lá no grupo do WhatsApp. Uma palavrinha, uma consideração final de cada um de vocês, e de novo, meu muito obrigado por terem aceito o convite e dividirem conosco toda essa expertise, conhecimento e capacidade de vocês. Edson, começando por ti, que antes a gente começou pelo Marco, pela Mariane. Tá bem. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu acho que tu faz um trabalho muito importante, eu mais ou menos acompanho, né, nos grupos ali. E isso é importante, sempre estar cutucando, sempre provocando os assuntos, mesmo que as coisas não funcionem no todo como deveria ser, eu acho que isso vai sempre ecoando e dando uma contribuição. Da mesma forma que o fato de promover a entrevista aqui, o contato, faz com que isso provoque... Eu acho que você cortou o Edson. Alô? Retornei? Pode. Isso faz com que tenha uma repercussão e traga algum, vamos dizer assim, algum alento ao crescimento, à conscientização, enfim, que isso seja positivo. Eu também quero aproveitar e parabenizar ao Marcos e à Mariane pela iniciativa deles. Eu praticamente dei uma olhada, vocês moram aqui em São Pedro do Sul, né? Eu estou em Santa Maria, e talvez numa oportunidade eu vá ali conhecer o trabalho de vocês, e que eu gosto de visitar esses pontos. A gente tem muita coisa que já fez, por exemplo, no setor artesanal em São Paulo, onde a gente vende muito produto para lá, mas conhecer o trabalho de vocês um pouco mais, e parabenizo vocês pela iniciativa, e principalmente pela iniciativa correta, de buscar um mercado externo onde o produto continua sendo valorizado, nunca perdeu a valorização, como perdeu aqui no Rio Grande do Sul. Tá bem? Muito obrigado, Ney. Um abraço a todos vocês aí. Tem um ditado gaúcho que fala, mutuca tira boi do mato, né? A gente vai cutucando o pessoal, vai mostrando bons exemplos, e foi isso que a gente tentou fazer um pouquinho hoje, porque a gente teve, para mim, um dos melhores e mais bonitos exemplos é o Fios da Fazenda. Mariane e Marco, brigadão por terem aceito o convite e dividir conosco um pouquinho dessa história de vocês, que eu sei que é muito mais complexa que isso. Vocês continuam fazendo cervejas artesanais? Muito mais ou menos. Mais consumindo, agora a última vez. Deixa uma palavrinha final e vamos se despedindo desse nosso episódio, Mariane e Marcos. Então, tá bom. Muito obrigado, Ney, pelo convite. É sempre um prazer falar do que a gente faz, do que a gente gosta de fazer. E o meu recado e o meu pedido é apenas usem lã. Perfeito. É isso aí. Eu também, da mesma forma, quero agradecer a oportunidade. A gente sempre que pode, sempre que nos convidam, a gente está sempre pronto para conversar sobre o assunto. É um assunto que não precisa ensaio, né? Porque é o dia a dia, é que nem o Edson, é que nem o Ney, a gente conversa direto sobre isso, porque é o que a gente está sempre fazendo. E a oportunidade de conversar e trazer
às vezes até levantar dúvida na cabeça das pessoas que daí vão procurar mais informações. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o Edson diretamente aqui também. O Ney, já conversamos pessoalmente outras vezes. E estamos aí, usem lã. Joia. Obrigado de novo, pessoal. Espero que o pessoal tenha gostado. Acho que a gente faz aquele objetivo de trazer pessoas que são protagonistas e estão com a pele em jogo, porque, de fato, na cadeia da lã, muitas vezes, o que a gente vê prosperar é desinformação. Então, trouxemos alguns itenzinhos aí que podem contribuir com o debate, que podem colocar algumas dúvidas na cabeça do pessoal, e esse é o objetivo. Nos encontramos todo dia 15, todo dia 30, com mais um episódio, e usem lã.